Rapaz, gostei da torcida aqui. Eu acho que é a primeira lição que eu vou ministrar esse ano, aqui nesse ciclo. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade. O testemunho sábado foi... Oi, meu nome é Eliel, sou filho amado de Deus em recuperação em várias áreas, uma delas é a falha de caráter. E sábado, assim como que Deus alinha as coisas, né? Na sexta-feira, eu e Regina estávamos gravando o Com Deus Pode. Quinta-feira, agora, 19 horas, vai ao ar. E ela até ficou um pouco acanhada. Você é louco? Quer que eu conte aqui o meu testemunho de tudo que nós passamos? Eu falei, mas foi Deus que mandou. Que eu tinha preparado até a quinta-feira uma pauta totalmente diferente. Aí eu fui dormir 1h, o senhor falou, não é nada disso. Fiz igual foi lá na PIB da Gávea, Wagner. Não é nada disso. Isso aí é para outro momento. É assim, assim, assim. E nós montamos uma pauta que ela ficou como modelo para todos os outros que virão, vai ter que passar pelo mesmo processo ali no Com Deus Pode. E eu comentei. Falei, pode ficar à vontade que amanhã eu vou estar dando meu testemunho lá no CT. E além de ser libertador, a gente fazer o nosso testemunho do inventário, apesar de ser doloroso, apesar de ter sido difícil ter passado, e apesar que ainda sofremos reflexo daquilo que eu plantei, mas a gente começa a entender e ressignificar que é muito além, já é algo que eu vivo, que eu entendo que é muito além de mim mesmo. Como eu falei com o Regiane, nós somos os dois lados de uma mesma moeda. Enquanto o meu testemunho mostra o perigo que muitos ainda vivem hoje, nesse exato momento, usando os púlpitos, sem nenhuma noção do que está fazendo, com a vida completamente errada e achando que é normal, porque com Deus ele acha que está tudo bem pelas crenças, né, enganosas. Tem o outro lado também das pessoas feridas e que por causa do orgulho não conseguem também perdoar. Então, ao mesmo tempo que Deus tem usado o testemunho de Regiane para uma parcela de pessoas que precisam lidar com o perdão, Deus tem me usado para o alerta do perigo de não sermos condenados com o mundo, apesar de tudo que possamos fazer em prol do reino de Deus. E essa lição de hoje, aprenda com os erros, e essa música, comentei com o Regiane ali, ela sempre me faz rir, porque sempre quando eu estou passando um processo de que a minha carne quer falar muito alto, essa música toca. E aí eu não ia nem tocar no assunto, mas já que a música tocou, eu não sei se ela fez intencionalmente, né? A Regiane que prepara os louvores, ou foi o Espírito Santo de Deus. Mas um dia eu fui num evento, eu não vou entrar muito em detalhe, porque alguém possa talvez lembrar desse evento, e o Daniel até comentou aqui num outro momento. E aí eu fui lá, me lancei para tocar a bateria que estava lá parada, só que eu estou muito tempo ferrujado, meu irmão, então eu não consegui tocar, né? E qual era a música que estava tocando? Essa. E quando eu chego em casa, eu recebo no grupo, e quando eu abri o link, falei, Regiane, eles estavam transmitindo, e eu fiquei completamente envergonhado, não pelo erro, sim, mas eu poderia não ter ido, eu poderia também ter ficado, né? E eu fui tão proativo de querer fazer, ajudar, mas acabei atrapalhando, e quando eu sentei, o rapaz falou aquilo que o Daniel já comentou aqui em outro momento, né? E aí eu disse para ele, mas meu irmão, por que então tu não foi lá tocar? Deixou eu passar essa vergonha? E essa música, ela fala exatamente isso. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. E o objetivo da lição de hoje é justamente esse. A lição aprenda com os erros. Nós estamos na 29ª lição. São 36, então dá aquela sensação de que, estamos acabando, estamos chegando ao fim desse ciclo difícil. Quantas histórias de pessoas que nesse ciclo, e como todos os outros, pensaram em desistir, pensaram em parar,
diziam para mim, como facilitador para outros também, seja no online, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu vou parar, ano que vem eu faço, essas crenças todas. Mas aqueles que perseveraram até aqui, sábado nós podemos ver o testemunho de gratidão, de alegria, porque conseguiram avançar, não pararam, não desistiram. E hoje já começam a ver. E para dois em especial, né, que eu estou vendo aqui, nesse ano, eu falei, se você deixar as ferramentas, que o Celebrando é só uma ferramenta. E como ferramenta, a gente precisa entender que uma faca, você não usa ela para pregar um prego na parede. Mas você também não usa o martelo para cortar um pão. Então, quando a gente fala de ferramenta, o Celebrando é uma ferramenta, é que ele tem uns mecanismos que a gente precisa seguir, os princípios da organização, do tempo, de escrever as respostas antes para compartilhar no grupo apenas aquilo que a gente escreveu, ou pelo menos tentar ser o máximo fiel àquilo que a gente escreveu, porque a nossa resposta naquele momento que respondemos era o sentimento daquele momento. Só que depois vai vindo outras coisas e a gente vai fazendo uma reflexão e que se a gente tentar compartilhar tudo no grupo não dá tempo, porque temos que respeitar também os outros. Então eu falei, olha, se você insistir, persistir e usar a ferramenta correta no final do ano, não vai ser você. Vão ser as pessoas ao seu redor que vão dizer, eu quero ir lá onde você está indo porque você mudou, porque você está diferente. E graças a Deus nós conseguimos ver, já nessa altura do campeonato, ainda nem acabou, esse retorno, essa confirmação e essa, entre aspas, profecia já cumprida na vida de cada um de nós. O objetivo da lição é compreender que o exame pessoal diário possibilita a continuidade do processo de transformação. O passo 10, próximo. No passo 10, nós vamos entender que é contínuo. Eu preciso continuar a fazer avaliação individuais e quando eu estou errado, eu admito de pronto. Eu continuo a fazer avaliações individuais e quando eu estou errado, eu admito de pronto. É difícil, é muito difícil, porque sempre vai ter a guerra do orgulho com a humildade, da carne com o espírito, da luz e das trevas. Mas nós precisamos entender que se eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida aqui na terra, eu preciso voltou, desligou do nada. Eu preciso querer viver extraordinário. Então, querer é o primeiro passo. O segundo passo é eu continuar. Porque em nenhum processo, seja ele educacional, de saúde, de exercício físico, seja o que for, você nunca vai conseguir ter o resultado de cara, de primeira. Você precisa passar um processo. Um hábito, dizem que para ele ser forjado em nossa vida, precisa de pelo menos 21 dias. Aí a gente lembra logo do jejum de Daniel, né? 21 dias de jejum. Por quê? É um período onde o nosso corpo ele consegue colocar na nossa programação neural que aquilo é o que a gente precisa fazer e ele passa, então, a sentir até a falta se você deixar de fazer aquilo que o teu corpo se acostumou e que é saudável para a sua vida. O princípio que nós temos é a autoavaliação. O versículo que nós temos aqui é de 1 Coríntios 10, 12. Tentar o próximo, porque esse aqui já ou é a pilha, deixa esse da reserva também. O versículo é 1 Coríntios 10, 12, que diz, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Que é exatamente o que precisamos ter, e Paulo é um cara extremamente capacitado para nos falar sobre isso, porque ele
nos revela o quão difícil é essa luta que nós temos da carne contra o espírito. Ele diz que aquilo que ele queria fazer de certo, ele não conseguia, mas o mal que nele estava, isso é o que ele acabava fazendo. E se nós olharmos para a nossa vida, é exatamente isso que, no final do dia, se a gente fizer uma reflexão diária, como é a lição de hoje, e você anotar o seu dia a dia, você vai encontrar vários momentos que você agiu da forma que não deveria ter agido. Mas por que nós agimos assim naquele momento? É por causa dos sentimentos, é porque nós vamos entrar já numa outra questão, que é, na verdade, nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. É muito comum alguém passar por um problema e contar para nós, e rapidamente a nossa mente faz um mapeamento neural e a gente encontra a solução perfeita para aquela pessoa. E às vezes a pessoa aplica aquilo, realmente dá certo na vida dela. E ela te agradece: meu amigo, minha amiga, como você foi importante para mim. Aquela palavra que você me deu, aquela orientação, aquele direcionamento, olha, foi tudo, resolveu todos os meus problemas. Mas quando é na nossa vida, na hora que nós estamos enfrentando o problema, a gente às vezes não consegue achar a solução. Tudo se bloqueia, tudo fica cinza, e a gente acaba agindo da forma errada e depois nos arrependemos. A preposição dessa lição, eu achei fantástica, resume realmente perfeitamente todo o capítulo. Se a gente só parasse aqui nessa leitura, já estaria de pronto. Pode passar, Felipe, por favor. Que diz, mais um? Todos nós, independentemente do nosso tempo de vida cristã, o nosso grau de maturidade, precisamos trilhar essa caminhada espiritual até o último dia da nossa vida aqui na terra. Essa preposição resume toda a lição. Você está vivo? Então tem algo em você que precisa ser transformado, melhorado, aprimorado, santificado. E também tem algo extraordinário que Deus quer fazer através de você. Mas para Deus fazer isso e para você viver isto, todos nós precisamos entender que precisamos fazer a autoavaliação. Pode passar? O Senhor me deu, em 2016 ainda, uma fórmula que eu chamo de fórmula da santificação nesta lição, GG. E eu tenho aplicado em minha vida. Pode passar? É essa fórmula aí. C mais N mais E é igual a JDA, que é igual a PDS. Vocês vão aprender e nunca mais vão esquecer, porque na minha vida isso funciona muito bem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o E, que está em amarelo, tá? Mas é necessário que esteja dessas cores mesmo. Se tem algum daltônico, me desculpa, mas é um vermelho, um verde e um amarelo, tá bom? Igual o semáforo. E nós vamos entender já o porquê disso. Pode passar? E aí nós estamos vendo também 3 personagens. Um é Sócrates, que disse: conheça-te a ti mesmo. E aí vem o C, e está vermelho. O C de conheça-te. Autoavaliação é nos conhecer. Então Sócrates não disse isso à toa. Ele disse porque isso é o mais importante de toda a nossa vida. É nos conhecermos. Porque a partir daí, tudo fará sentido e tudo deixará de fazer sentido, se é que tu me entende. Porque aquilo que você precisa, o seu propósito de vida vai fazer sentido. E tudo aquilo que você usa de ruim, que não faz sentido na tua vida, você vai entender que não faz sentido. Como, por exemplo, ficar chateado com a derrota do Flamengo. Né, meu amigo Jean? Que está feliz a beça porque é vascaíno. Mas nós, flamenguistas, entendemos que era melhor o Dorival ser campeão, que todos nós torcemos por Dorival, do que para esse time aí que não quer nada, só quer churrasco, festa. Então, por quê? Porque nós conhecemos, entendemos o processo, entendemos que é um ciclo de mudança. E só quem não entendeu isso ainda que pode ficar feliz com essa derrota. Então a gente está pleno, a gente está tranquilo. Os flamenguistas de verdade
tão em paz, tão tranquilo. Está todo mundo rindo aqui porque entendeu o mistério que aconteceu no lanche. Aí a carne que falou agora, GG, desculpa. Mas eu já entendi, eu já conheço. Tá? E Jesus, olha como esse negócio é importante, gente. Quem foi Sócrates? Sócrates simplesmente é o maior, é o cara da filosofia moderna. É o cara que todo mundo vai beber na fonte. E assim como Jesus não deixou nenhum escrito por suas próprias mãos, foram seus discípulos que escreveram, Platão e Aristóteles. Então, tudo que nós conhecemos de Sócrates é escrito por Platão e Aristóteles. E tudo que nós conhecemos de Jesus é escrito pelos seus discípulos, Marcos, Lucas, Mateus e João. E Pedro, que depois escreve também lá nas cartas. Paulo, o abortivo, também traz, porque Paulo, apesar dele não ser um discípulo, ele era do time ao contrário, ele era um fariseu, mas depois ele se converteu. Então, vamos entender que Jesus diz o seguinte: negue-se a si mesmo. Qual é o contexto que Jesus está falando isso? Mateus 16, 24, é um final de um seu discurso mais importante. No versículo 18, Jesus institui a sua igreja, se eu não estou enganado. Pedro, então, nega Jesus, é tomado pelo diabo. Jesus fala, parte de mim. E depois Jesus agora conta que ele não só vai para a cruz, mas que todos nós, como seu pequeno Cristo, como seus discípulos, seus imitadores, teremos também a nossa cruz. Mas antes de tomar a cruz, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e então siga. Entendeu o processo? Não dá para pegar a cruz sem se negar. Não dá para se negar sem querer seguir a Jesus. Mas como eu me nego se eu não me conheço? Negar o quê? Quais são os meus sabotadores? O que luta dentro de mim contra o propósito de Deus? Eu preciso conhecer, para depois negar. E aí vem Paulo, no texto da ceia, em 1 Coríntios 11, 28, e diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Depois, participa do banquete. Então, precisamos nos conhecer para conseguirmos negar e depois precisamos examinar. E por que é igual, pode passar, Felipe? Por que é igual PDS? Porque o PDS está aí, jornada de autoconhecimento. Jornada de autoconhecimento. JDA, jornada de autoconhecimento. Ou seja, a GG vai gostar agora. Se você fizer só um ciclo, você consegue conhecer algumas coisas bem... Lembra daquela água purificadora? Que o anjo mediu 1000 côvados, aí molhou as artérias, mais 1000 molhou a canela, o joelho, mais 1000 a cintura, e depois ele não podia andar a nada. Então, o primeiro ciclo dessa jornada, você está se autoconhecendo, mas bem no raso, bem rasinho. Mas é um autoconhecimento. Você conheceu. Aí você consegue negar essas coisas, e aí vem a falsa sensação, estou bem, resolveu todos os meus problemas, está tudo bem, eu estou transformado, maravilha. Aí você chega no examinar, e você fala, foi muito bom esse ciclo, maravilhoso, conheço-me, já consigo me negar, já posso seguir a Jesus, tchau, tchau, celebrando. O que você fez isso? Uma jornada de autoconhecimento. Maravilhoso, não tem problema nenhum nisso. Mas você vai perder o melhor dessa ferramenta, pode passar? Que é a JPS. O JPS é um processo de santificação. PDS, eu mesmo não estou tentando ler a memória. Processo de santificação, PDS. Por quê? Porque, lembra das cores do semáforo? Então, o vermelho é quando alguma coisa, você não veio para cá, assim como eu, você não veio para cá, porque estava tudo mil maravilhas na tua vida. Nós chegamos aqui por algum problema, por algum baque, algo que nos fez parar, com exceção de alguns que eu estou vendo aqui,
mas que às vezes vem por um motivo, achando que, né, é um motivo, mas chega aqui e começa a descobrir um monte de bagunça na nossa história. Mas, eu estou falando do pastor Wagner mesmo, chegou maravilhoso. Não tem nada para resolver, né, pastor? Não tem nada para resolver. Não tem, não, só vim aqui conhecer o programa. Aí depois ele, rapaz, não sabia que tinha tanta coisa. É assim, mas normalmente a gente precisa de um freio, por isso o sinal vermelho, pare. Aí quando a gente é forçado a parar, a gente então começa a nos conhecer. Chegamos no celebrando, maravilha. Só que aí, nesse processo de autoconhecimento, o sinal abre. A gente começa então a negar, dá essa sensação de problema resolvido, sinal verde, vamos embora. Só que aí vem a hora do exame. E na hora do exame é o sinal amarelo. E o sinal amarelo, eu tenho algo para compartilhar com os irmãos, que uma das férias, eu estou de férias da Conlurb, e uma das férias nós fomos em Minas, visitar uns amigos, passamos um tempo lá, e o meu amigo Flavinho, um abraço, meu amigo, se chegar até você esse testemunho, pastor Flávio, ele me deu o carro para eu dirigir. Léo, dirige aqui. Eu falei, rapaz, aqui é só morro, sobe e desce. Ele, não, vamos embora. E eu comecei a dirigir o carro, tudo bem. E quando eu vi o sinal que eu era o segundo carro, pintou o sinal amarelo, ele falou, Léo, para! Eu falei, cara, tá amarelo. E acelerei. Aí ele, tomei uma multa. E realmente, quando eu passei, já estava vermelho. Aí eu não entendi nada. Eu falei, meu amigo, no Rio de Janeiro, sinal amarelo significa acelera que vai fechar. E a gente vai um atrás do outro, né, para poder os 10 carros, 20, conseguir passar, a gente vai embora. Aí ele falou, não, Léo, aqui o sinal amarelo significa fechou. Eu acho que é menos de 2 segundos. Só o carro que está embaixo que consegue passar. O segundo, que era o meu caso, já não consegue passar. Então, se amarelou, você para. E todo mundo para automaticamente. Falei, rapaz, mas é difícil esse negócio. Então, eu peguei esse exemplo porque meu exemplo de vida, para que a gente possa entender. No momento do exame, é um sinal amarelo. E aí você vai decidir se você é um carioca e vai acelerar e vai embora com um ciclo só, ou se você vai entender que volta o ciclo de novo. Vamos fazer essa reflexão toda de novo, porque tem outras áreas que a gente precisa lançar luz. Eu costumo dizer que o celebrando, quando a gente chega, é como se a gente entrasse no porão e acendesse a luz. Só que o problema é que quando tu acende a luz, anos e anos sem entrar nesse porão, tudo que você vê é bagunça. E aí dá ou vontade de desistir de arrumar, ou então nós vamos um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma arrumação por vez, e não importe o tempo. Sabe por quê? Porque nós já vivemos a eternidade. Quem recebeu Jesus já vive o reino de Deus. E se nós já vivemos a eternidade, para que pressa, meu irmão? Para que pressa para se transformar naquilo que Deus idealizou que você fosse? Nós precisamos fazer isso até ser dia perfeito, como está em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Se o seu dia perfeito ainda não chegou, que é a morte, então vamos nesse processo de caminhada. Pode passar? É só o começo de uma jornada. Do passo do 1 ao 9, que nós já fizemos, nós entendemos e começamos a lançar essa luz no porão e começamos a entender o que precisamos mudar. Mas agora no passo 10, nós entendemos que não é o fim, é apenas o começo. Porque agora que nós sabemos usar a ferramenta, agora que nós nos conhecemos, agora de fato nós precisamos começar a organizar numa jornada de busca para voltarmos ao jardim. Eu aprendi com o meu pastor Zé Maria, lá no Encontro com Deus, que esse processo de se aproximar de Deus é um processo de nos despirmos das nossas vaidades, dos nossos pecados. Porque a santidade de Deus, por isso que o homem foi expulso do jardim, porque o jardim foi feito com muito amor e carinho e um pedaço do céu na terra. E quando o homem pecou, Deus expulsou, porque agora
o homem não conseguia mais viver na presença de Deus. Por isso que ele tapou com vestes irrisórias, e Deus então mata o cordeiro e os cobre com uma roupa que pudesse cobri-lo melhor. Então, o processo de santificação é cada vez que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos despindo dos nossos pecados, orgulhos, vaidades, medos, temores, raivas, ódios, sentimentos negativos, e Deus vai nos perdoando e vai nos cobrindo, vai colocando um anel em nosso dedo e vai nos chamando de filho, mas para perto dele. E esse processo, pode passar? E esse processo, pode passar? É uma jornada que todos nós estamos vivendo. E nessa jornada, nós precisamos entender que Deus quer se relacionar comigo e com você. Mas esse grau de relacionamento vai depender do quanto eu e você estaremos dispostos a despirmos dos nossos pecados, orgulhos e vaidade. Pode passar? Agora, quais são os benefícios de fazermos uma autoavaliação diária? Quais benefícios pessoais? Há benefícios pessoais? Eu encontrei pelo menos 5. O primeiro deles, pode passar, é justamente o autoconhecimento, que podemos também traduzir aqui, que já foi um princípio que nós estudamos nesse ciclo, como verdadeira humildade. Porque humildade, diferentemente de que muitos pensam, se você olhar no dicionário, quer dizer que é a capacidade de sabermos exatamente quem nós somos. Autoconhecimento. Humildade é alguém te zoar com a derrota do teu time e você saber que o teu time é o maior do mundo, é o melhor de todos, é o multicampeão. Então, para que eu vou me ofender com isso? Eu não luto contra rebaixamento. Agora, por outro lado, se alguém vem me falar que eu sou mais daquilo que eu sei que eu não sou, eu também não vou ficar soberbo. Eu não vou ficar soberbo, porque eu sei que eu não sou aquilo que ela está dizendo que eu sou. Humildade é saber exatamente aquilo que eu sou em Deus. Mas eu só consigo alcançar a humildade se eu fizer um processo de autoconhecimento. É doloroso? É difícil? Mas precisa ser feito com honestidade, com sinceridade, porque você vai encontrar fraquezas que você tem, pontos fortes que você tem. E quais são os benefícios disso? Pode passar? Já foi todos? Amém. O benefício do desenvolvimento pessoal, profissional, você vai conseguir definir metas em sua vida, você vai também conseguir tomar decisões precisas. Por quê? Porque você vai saber se respeitar. Eu ouvi por essa semana algo muito precioso que eu guardei para mim, porque tem a ver com a minha personalidade. Você precisa saber a hora de se levantar e ir embora daquele ambiente que você está. Todos nós temos uma hora, o nosso pote enche. Uns vai demorar mais, outros menos. Todos nós temos essa hora, e se a gente não nos conhecermos, a gente não sabe essa hora, e aí é onde tem problema. Mas se a gente sabe, nos conhecemos, a gente consegue tomar essa decisão até de ir embora, sem olhar para trás, sem remorso, sem preocupação, sem precisar se despedir, se for o caso. Simplesmente vai. Chegou a tua hora, deu o seu tempo, levanta e vai. Mas se a gente não se conhece, a gente não consegue tomar essa decisão. Vai melhorar o seu desempenho profissional, porque você vai saber descobrir os seus dons e talentos. Regiane tem uns 9 dons. Cada hora que precisa, só jogar para ela que ela... Só que aí o que acaba acontecendo? Fica no ativismo religioso. Aí fica cansada, não sabe dizer não. Não era nem para estar falando dela aqui, me desculpe. Mas a gente conversa isso, né? E aí o que acontece? Esse processo, quando você se autoconhece, você não fica com remorso. Você toma a decisão, esse emprego eu quero, esse eu não quero, porque você se conhece. Você vai desempenhar melhor o teu trabalho, você vai ter um desempenho mais produtivo, porque você sabe os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades. E para fechar, que a minha líder já olhou
o relógio. O livro ele nos fala, numa página, eu acho que é 229, a minha, do livro antigo, que eu trouxe aqui para a gente encerrar, que é o seguinte: a autoavaliação eu considero a ferramenta mais poderosa que podemos ter, por isso que tanto... Não, ainda não aqui. É importantíssimo fazer nosso inventário diário, pois estaremos dando a oportunidade de fazermos uma autoanálise, o que nos ajuda a estarmos conscientes de nossas forças e fraquezas, motivações e comportamentos, tornando-nos menos inclinados a sermos dirigidos por pensamentos e sentimentos como raiva, ódio, solidão, autopunição, medo, insegurança, falsa culpa, tristeza, pesar e etc. A autoanálise sincera nos ajuda a descobrir quem somos, como reagimos às situações da vida e para onde vamos. Nos tornamos mais alertas e capacitados a viver uma vida equilibrada. Se nós pegarmos de Gênesis e Apocalipse e você analisar cada um dos capítulos, você vai ver que a mensagem que Deus está dizendo para nós é vivermos uma vida de equilíbrio. Nós não vamos conseguir ser o maioral e também não devemos ser o pior de todos. Nós precisamos viver uma vida equilibrada. Se a gente conseguir ter uma nota 7, já está muito bom. O mais importante que todos nós precisamos ouvir não é o elogio do patrão, da esposa, do filho, mas é naquele grande dia ouvirmos do nosso Pai: vinde, bendito de meu Pai, possuís a herança, de Jesus, né? Possuís a herança que está preparada desde a fundação do mundo. É voltarmos ao jardim de Deus, ao nosso relacionamento pleno com Deus. E isso nós só iremos conseguir se nós estivermos com a decisão de nos conhecermos, de nos negarmos. E precisamos continuar fazendo uma autoanálise. Porque se nós não fizermos isso... E como que vamos fazer essa autoanálise? Através do inventário diário. O inventário diário, eu faço ele desde sempre, nem sempre todos os dias, porque às vezes cansado, mas o Felipe até brincou comigo: poxa, tu já está com um livro pronto, né? Eu falei, como eu faço online, se for somar tudo, deve dar um livro mesmo na minha vida. Mas o que isso me ajuda? Me ajuda como hoje, por exemplo. Antes de preparar a lição até, eu tive que fazer um exercício no curso de extensão que eu estou fazendo, sobre cidadania fiscal, e eu sei que eu estou num ambiente com a ideologia política diferente da minha, eu sei que eu devo ser o único que estou ali de intruso, mas mesmo assim a pergunta era na sua visão, então eu respondi a minha visão, e eu fui o único que a professora respondeu no chat, mas ela respondeu tão educadamente, de uma forma tão pontual, com um conhecimento muito bom, muito vasto, e a minha resposta celebrante, antes até mesmo de saber a lição, que eu e o GG estava tentando descobrir qual era, que eu faltei semana passada, eu respondi para ela, mais ou menos parafraseando o seguinte: prezada, muito obrigado pela sua pontuação, refutação, pelo seu carinho, pela sua atenção de parar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento comigo, mas o meu hiperfoco foi nas palavras visão do aluno. E eu compartilhei aquilo que eu acredito. Obrigado por respeitar isso e por compartilhar esse conhecimento, que agora eu irei usar o seu conhecimento, a sua visão, irei analisar o seu ponto de vista e depois tirarei uma conclusão nova sobre esse assunto. Obrigado pela sua intervenção. Isso, meus irmãos, por Eliel que era, só é possível porque eu uso a ferramenta do Celebrando Transformação. Porque passou 1000 outras formas de responder. Mas, graças a Deus, saiu mais ou menos uma resposta desse nível. Então, isso é possível. Vocês estão olhando o Eliel, respondendo dessa forma, estando num ambiente a qual eu sou o único diferente, conseguindo viver sem me incomodar, sem trazer nenhuma toxina para o meu dia a dia, é porque eu uso as ferramentas Celebrando Transformação. Não é nenhuma exaltação, não é nenhuma idolatria, é porque nós entendemos que é uma ferramenta que não é bem compreendida por todos, mas que funciona, se a gente aplicar corretamente. Obrigado por me ouvirem, obrigado por essa oportunidade. E você que está no online, pode ir para os seus grupos, nós também iremos aqui compartilhar, fazer a nossa partilha,
Obrigado a vocês também e até semana que vem. Deus os abençoe.